A infecção pelo HIV pode causar uma série de manifestações clínicas. Na verdade, todos os órgãos e tecidos do corpo podem ser variavelmente afetados nessa doença, seja por um efeito direto do próprio vírus HIV, seja por efeito das doenças oportunistas, infecciosas, neoplásicas, ou seja por efeito colateral do tratamento, as múltiplas drogas que os pacientes acabam usando, seja para tratar o HIV ou outras doenças, podem também provocar repercussões orgânicas, justificando morbidade e mortalidade para o paciente. Então, o estudo das manifestações clínicas da AIDS é um estudo extremamente amplo, que passeia por todas as áreas da medicina. Dá para ensinar todas as cadeiras de medicina tomando por base um paciente portador do HIV. É uma das grandes áreas médicas atualmente. Mas a gente vai se focar aqui, nessa aula de revisão, somente nas manifestações que mais caem em prova. São principalmente manifestações respiratórias e neurológicas, que para a gente poder esmiuçar e passar aquilo que você não pode ir para a prova sem saber. Ok? Então vamos lá. O que é mais importante sobre pneumo-AIDS? Manifestações pulmonares da infecção pelo HIV da AIDS. A infecção mais importante de todas dentro desse grupo é justamente aquela que é a principal causa de óbito no paciente HIV positivo. Isso no Brasil e no mundo, e principalmente aqui no Brasil. A tuberculose. Tuberculose é a maior causa de óbito no paciente HIV positivo. Então você não pode ir para a prova sem saber as condutas com relação à tuberculose no paciente soropositivo. A gente faz parte da rotina de acompanhamento do paciente com HIV a realização periódica de prova tuberculínica, de PPD, para verificar se o indivíduo foi infectado ou não pelo bacilo de Koch. Mas independentemente da realização de PPD, que é feito de forma periódica, em todas as consultas, guarda bem, em todas as consultas, você vai questionar o seu paciente com relação a possíveis sintomas de tuberculose. Você está com tosse, você está com hemoptóico, você está com emagrecimento involuntário, você tem sudorese noturna, febre vespertina ou febre de um modo geral? A resposta positiva a qualquer uma dessas perguntas deve desencadear naquele exato momento a investigação da possibilidade de tuberculose doença. Se o paciente não tiver nenhuma resposta positiva, se ele for assintomático do ponto de vista da tuberculose, mesmo assim, de tempos em tempos, a gente vai fazer PPD nele, porque a tuberculose é altamente prevalente em nosso meio e é a principal causa de morte no paciente HIV positivo. Então eu tenho que saber o que fazer com o meu paciente diante das possibilidades dele ter tuberculose. Seja tendo tuberculose doença ou tuberculose infecção latente. Então o PPD, a presença de sintomas, obviamente, é muito importante, indica tuberculose doença, indica tratamento. Mas no paciente assintomático, um PPD maior ou igual a 5 milímetros mostra para mim que o indivíduo teve contato com o bacilo da tuberculose. Ele teve primo infecção, o bacilo está no corpo dele, ok? Então, HIV com PPD maior ou igual a 5 milímetros, eu tenho que avaliar, obviamente, se ele tem sintomas da doença e se ele tiver, não há dúvida, o tratamento é o esquema RIP por 6 meses, ou, na ausência de sintomas e com raio-x de tórax normal, eu tenho a definição de uma tuberculose latente, ou infecção latente por tuberculose. É uma situação que demanda tratamento no paciente HIV positivo. E o tratamento vai ser diferente. Eu vou fazer para tuberculose latente isoniazida em monoterapia por 6 meses. Por que o portador do HIV com tuberculose latente tem indicação de tratar essa tuberculose latente? Porque a tuberculose é a principal causa de óbito no HIV positivo. Porque a chance de uma tuberculose latente virar uma tuberculose doença é maior em quem tem imunodepressão. E a história natural do HIV se caracteriza por imunodepressão progressiva. Então esse doente, ele tem indicação de tratar a tuberculose latente, porque ele vai fazer a tuberculose doença em algum momento, e a tuberculose é a principal causa de morte nesse tipo de indivíduo. Ok? Agora, existe um detalhe interessante a respeito do tratamento da tuberculose doença. Para tuberculose latente não precisa.
né, tuberculose doença, que eu vou tomar esse cuidado, é que toda tuberculose doença indica tratamento antirretroviral, né, independente de contagem de CD4, independente de carga viral, independente de qualquer outro fator. A literatura foi bem clara nesse sentido já. Tuberculose é a principal causa de morte no paciente HIV positivo. O tratamento da infecção pelo HIV no paciente que tem tuberculose diminui a mortalidade, né? Assim como o tratamento, obviamente, da tuberculose. Então a gente tem que tratar as duas coisas sempre. Tem tuberculose, doença, esquema RP e terapia antirretroviral. Agora tem um porém, né? Eu não posso começar os dois tratamentos ao mesmo tempo, não posso, porque existe uma coisa chamada síndrome da reconstituição imune. Entender a síndrome da reconstituição imune não é difícil, né? É mais ou menos o seguinte: o cara estava imunodeprimido e o germe oportunista se proliferou no corpo dele, né? Ele entrou pelo pulmão, se proliferou no pulmão, foi para o linfonodo, do linfonodo foi para o osso, foi para o fígado, foi para o baço. O cara está imunodeprimido, né? Ele não monta uma resposta imune adaptativa específica contra aquele agente oportunista que está graçando nos órgãos e tecidos dele, né? Mas se ele, num determinado momento, passa a tomar a terapia antirretroviral e a terapia antirretroviral é efetiva, como geralmente é, né, fazendo ele recuperar em algum grau a competência imunológica, ele subitamente, né, e a resposta da TARV costuma ser rápida, ele subitamente vai passar a reconhecer aquele patógeno oportunista que antes estava se disseminando no corpo dele sem causar nenhum sintoma inflamatório, nenhuma manifestação, né? Então imagina, o meu pulmão, que estava cheio de bacilo de Koch, e eu não estava vendo isso, né, de repente vai ser confrontado com uma poderosa resposta imune, né, direcionada contra o bacilo de Koch. Então eu vou fazer uma lesão pulmonar aguda, né? Se esse paciente tinha algum sintoma, né, porque ele tinha ainda algum resquício de capacidade imune, eu vou potencializar o sistema imune dele fazendo a terapia antirretroviral. Então, aquela respostinha, né, que estava causando uma febrícula, estava causando uma tossezinha, talvez até um hemoptóico, vai virar uma respostona, né? Ele vai inflamar o pulmão todo, vai fazer insuficiência respiratória, hipoxemia, vai fazer dor torácica, necrose pulmonar, com hemoptise. Então, a síndrome da reconstituição imune, ela nada mais é do que um momento em que o sistema imune do paciente passa subitamente a reconhecer um patógeno oportunista que antes estava se proliferando sem causar muito incômodo, né? O cara recupera a competência imune, reconhece que o corpo dele está cheio daquele agente invasor e desce o sarrafo no agente invasor. O problema é que isso, como acontece numa intensidade muito grande, causa como efeitos colaterais agravamento das lesões orgânicas. Então, se ele tinha uma tuberculose pulmonar, a lesão pulmonar piora. Se ele tinha uma hepatite viral, a hepatite piora. Se ele tinha uma lesão no sistema nervoso central, a lesão piora, o edema cerebral piora, a meningite piora. A síndrome da reconstituição imune pode levar o paciente ao óbito. Okay? Então, no caso da tuberculose, né, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar que o paciente faça síndrome de reconstituição imune. E o que a literatura recomenda é que o tratamento tuberculostático sempre seja iniciado primeiro, né? A gente começa o tratamento tuberculostático para já ir matando o bacilo de Koch, para já ir diminuindo a carga antigênica que esse agente invasor causou nos órgãos e tecidos. E 2 a 8 semanas após, a gente começa a terapia antirretroviral. Okay? Para pacientes com risco aumentado de reconstituição imune, de síndrome da reconstituição imune, a gente espera até 8 semanas. É o que se recomenda, por exemplo, na neurotuberculose, né? O paciente tem uma meningoencefalite tuberculosa, se ele fizer uma síndrome de reconstituição imune sobreposta, ele vai fazer hipertensão intracraniana, vai herniar o cérebro, né? Então, para esse indivíduo, eu dou mais tempo de tratamento tuberculostático, de modo que o tratamento consiga diminuir essa carga antigênica, consiga matar o bacilo. Eu espero 8 semanas para poder começar a terapia antirretroviral. E com isso eu diminuo a chance de uma síndrome de reconstituição imune grave. Para a tuberculose pulmonar habitual, a gente espera 2 semanas, né? O paciente passou 2 semanas de terapia tuberculostática, já está bom para começar a terapia antirretroviral, ok? Então tem esse importante detalhe aqui a respeito do início da terapia antirretroviral
que é mandatória no doente que tem tuberculose doença. Outra manifestação de pneumoaides, que é clássica, né, que representa a principal causa de pneumonia nesses doentes, é a pneumocistose pulmonar, infecção pelo fungo Pneumocystis gyrovese. Né? O Pneumocystis gyrovese, ele é um fungo que está presente no meio ambiente, está presente como comensal na microbiota do trato respiratório. Mas no indivíduo imunocompetente ele não causa nada, né? Ele não consegue suplantar as defesas naturais do hospedeiro. Quando o paciente tem imunodepressão profunda, né, por diminuição da contagem de CD4 abaixo de 200, ele fica suscetível a ter pneumocistose pulmonar, que é uma infecção subaguda do pulmão, né, é um quadro clínico que evolui ao longo de dias ou semanas, mas que progressivamente evolui para dispneia e hipoxemia. Então é um paciente que está tendo febres, está tendo cefaleia e um cansaço progressivo, e que chegou para você já com franca hipoxemia. Você faz um raio-x de tórax nele e encontra o clássico infiltrado intersticial difuso com acentuação desse infiltrado, principalmente na região perihilar, né, perihilar bilateral. E chama a atenção na pneumocistose o fato de não ocorrer adenopatias, ok? Nem derrame pleural e nem necrose do parênquima. Não há cavernas tuberculosas no parênquima desses pacientes. Se você fizer uma análise histopatológica do pulmão, você vai encontrar pequenos cistos no parênquima, mas na radiografia de tórax não se espera uma grande caverna, uma grande destruição parenquimatosa, ok? E a ausência de adenopatia e derrame pleural é totalmente compatível também com pneumocistose pulmonar. Corroboram diagnósticos de pneumocistose pulmonar, além da hipoxemia, a presença de uma LDH muito aumentada, acima de 500 no paciente adulto. Né? E tudo isso é critério suficiente para a gente iniciar até o tratamento empírico do doente. Né? Você vai tentar, sempre que possível, confirmar o diagnóstico de pneumocistose, solicitando um exame de escarro, que tem uma boa sensibilidade, né, com os métodos de pesquisa do pneumociste, 90%, né? Ou então partindo mesmo para uma broncoscopia, fazendo lavado e biópsia transbrônquica, cuja sensibilidade beira os 100%. Então não é difícil diagnosticar a pneumocistose se você tiver um mínimo de recurso complementar disponível. Né, o fato é que mesmo que você não disponha desses insumos, né, dessas capacidades diagnósticas, se o paciente tivesse quadro clínico sugestivo, né, for um paciente sabidamente portador do HIV, você está autorizado a iniciar o tratamento imediatamente, porque a pneumocistose não tratada é uma infecção fatal. Né? E a gente trata a pneumocistose com Bactrim intravenoso em altas doses, sulfametoxazol com trimetoprim por 21 dias. Se o paciente tiver hipoxemia, né, definida aqui como uma PO2 menor que 70 milímetros de mercúrio, a gente associa ao Bactrim glicocorticoide, né, começando com uma dose alta nos primeiros dias e desmamando progressivamente ao longo de todo o período de tratamento. Okay? Com relação a manifestações neurológicas da AIDS, a mais importante, o tipo de manifestação neurológica mais comum é a meningite ou meningoencefalite na AIDS, né, que pode ter várias etiologias, porém a mais clássica é a criptococose, infecção pelo fungo Cryptococcus neoformans. A clínica desses pacientes também é uma clínica arrastada, em que ao longo de dias ou semanas o indivíduo progressivamente apresenta febre, cefaleia holocraniana cada vez mais intensa, até chegar no estado de confusão mental de franca encefalopatia. O diagnóstico, como acontece em todas as formas de meningite, vai ser feito através de punção lombar, né, e chama a atenção nesses casos a presença de notável hipertensão licórica. O fungo Cryptococcus neoformans causa hipertensão intracraniana ao liberar os seus antígenos no líquor, né, e esses antígenos entopem as granulações aracnoides por onde o líquor é drenado, né, e por isso o líquor acaba se acumulando e fica com uma pressão aumentada. Então, hipertensão lincórica é uma característica importantíssima, né, da meningite por criptococcus. E a gente confirma o diagnóstico com achados específicos, né, solicita lá a coloração pela tinta da China ou tinta nanquim e encontra o fungo com aspecto característico. A gente também pode solicitar a cultura e a pesquisa do antígeno criptocócico no líquor. Tudo isso
pode auxiliar a confirmar o diagnóstico de meningite criptocócica. O tratamento é inicialmente a anfotericina B intravenosa por pelo menos 2 semanas. Né? Geralmente, você faz anfo-B por 2 semanas, o paciente evolui com melhora clínica. Depois, você vai manter o paciente com fluconazol, né, indefinidamente, ou até ele melhorar a contagem de CD4 com a TAF. O CD4 persistentemente acima de 200 te autoriza a suspender a profilaxia secundária com fluconazol nesses doentes. Outro ponto importantíssimo, né, dos quadros de neuroAIDS é a ocorrência de uma lesão focal. Né, seja uma lesão focal clínica, em que o paciente tem uma crise convulsiva focal, que depois generaliza, um déficit neurológico focal ou uma lesão focal no exame de imagem, né, que no contexto da AIDS, geralmente aponta para um diagnóstico de neurotoxoplasmose. Né, a principal causa de crise convulsiva e de lesão neurológica focal na AIDS é a neurotoxoplasmose, ok? Então, a clínica desses doentes ela é caracterizada pelo surgimento de hemiparesia e pelo surgimento de crise convulsiva. O diagnóstico, gente, nesse caso, ele, de um modo geral, não é feito através de uma confirmação histopatológica, né? Uma confirmação de que aquela lesão focal é um infiltrado, um foco de toxoplasmose, porque isso requer um procedimento invasivo, que é a biópsia cerebral. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é um diagnóstico operacional, é clínico e radiológico, através do reconhecimento dessas manifestações características com a manifestação típica nos exames de imagem. Olha só esse exemplo clássico aqui. Né? Você está vendo uma tomografia computadorizada de crânio em que não foi feita ainda a injeção de contraste. Então, você tem áreas enegrecidas no parênquima que representam o edema cerebral. Né, inclusive que estão empurrando o parênquima cerebral adjacente. Sem o contraste, você está vendo apenas o edema. Né, mas depois de fazer o contraste intravenoso, você passa a ver a típica lesão hipercaptante da neurotoxoplasmose. Né, uma captação em halo em volta da lesão. São lesões nodulares, muitas vezes pequenas, né, bem circunscritas e tipicamente múltiplos, predominando nos núcleos da base, mas elas podem aparecer em qualquer ponto do parênquima, né? E elas sempre vêm acompanhadas de um grande edema perilesional que explica as manifestações neurológicas, né, por compressão do parênquima adjacente. Esse aspecto aqui, ele é virtualmente patognomônico de neurotoxoplasmose no contexto apropriado, né, e principalmente quando as lesões são múltiplas, e te autoriza, né, perante um quadro clínico sugestivo, iniciar o tratamento empírico da neurotoxoplasmose. Então, recapitulando aqui, né, a principal causa de lesão focal cerebral no paciente com AIDS é a neurotóxico. O diagnóstico é facilmente estabelecido com exames de neuroimagem, TC ou ressonância com contraste, né, onde a gente vai ver lesões únicas ou múltiplas, geralmente múltiplas, que predominam em núcleos da base, que tem realce perilesional, tem realce em anel pelo contraste, e apresenta um importante edema de permeio. Okay? O tratamento da neurotoxoplasmose é feito com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico por 6 semanas. Né? O objetivo do ácido folínico é reduzir a toxicidade dessas medicações. E no paciente alérgico à sulfa, a alternativa é a clindamicina com pirimetamina. Okay? Existe um detalhe importante, né, que nem sempre uma lesão com essas características vai representar uma neurotóxico. Estatisticamente, é disparada a principal causa neurotóxico. Mas, às vezes, o paciente não melhora com o tratamento empírico instituído. Né? Ele continua com importante edema, continua com a lesão que tem captação anelar do contraste e continua com as manifestações clínicas, a despeito do tratamento que você está fazendo para neurotóxico. Então, se o paciente não melhorar dentro de 14 dias de tratamento empírico, né, e principalmente se for uma lesão única, né, eu só estou vendo uma lesão com aquelas características no parênquima, eu tenho que pensar em linfoma primário do sistema nervoso central. Então, a refratariedade ao tratamento empírico da neurotóxico, neurotóxico, é a grande indicação de fazer biópsia cerebral no paciente, ok? Porque, nesse contexto, aumenta a probabilidade de linfoma primário do sistema nervoso central. E o linfoma eu realmente só vou conseguir determinar o diagnóstico fazendo biópsia.
né? O tratamento do linfoma primário do sistema nervoso central é a radioterapia paliativa. A gente não tem muito o que fazer para esse doente, mas, né, isso muda totalmente a conduta e o prognóstico do paciente. Neurotóxico, o paciente melhora, depois ele se recupera, depois ele volta a ter uma vida normal tomando a terapia antirretroviral. Mas o linfoma primário do sistema nervoso central, infelizmente, não. É uma doença já fase terminal da AIDS. Como você pode ver aqui no slide, ela tipicamente acontece em pacientes que têm CD4 muito baixo, inferior a 50, né? E está relacionado à infecção pelo vírus Epstein-Barr. Okay? Como eu falei, são poucas lesões, geralmente uma lesão única, né, que tem características semelhantes à da neurotóxico. Na neurotóxico, se a gente fizer a ressonância ou a tomografia com cuidado, né, fazendo cortes bem abrangentes, né, pegando todo o parênquima cerebral, é comum encontrarmos múltiplas lesões. E isso sugere neurotóxico. Mas poucas ou uma lesão, né, principalmente de topografia periventricular, pode ser linfoma. Okay? Se o paciente não melhorar com 14 dias de tratamento, a gente tem que fazer biópsia e tem que fazer também o PCR no líquor, né, para demonstrar a relação desse agente com dessa doença com o Epstein-Barr. Outra forma de manifestação da neuroAIDS é o paciente que tem lesões multifocais no parênquima cerebral, né? Principalmente lesões multifocais em substância branca, né? O que suscita para a gente a possibilidade da chamada leucoencefalopatia progressiva, né? Leucoencefalopatia multifocal progressiva. Hoje já se sabe que a causa dessa doença é a infecção por um poliomavírus, chamado vírus JC. Então, é o paciente que tem múltiplos distúrbios sugestivos de uma doença na substância branca, como se fosse uma esclerose múltipla. Ele vai ter afasia, alterações visuais, alterações motoras, sensitivas, que tem um curso até parecido com o da esclerose múltipla, né? Ele começa com a manifestação num lugar, daqui a pouco tem no outro, e vai somando sucessivamente déficits neurológicos focais em diversas áreas do sistema nervoso, né, e temporalmente espaçados. Você faz o exame de imagem no paciente e você encontra aqui, múltiplas alterações de sinal na substância branca, né, topograficamente não relacionadas. Esse é o quadro da leucoencefalopatia multifocal progressiva. Okay? O diagnóstico vai ser feito pela ressonância nuclear magnética, que vai mostrar em T2 as áreas brancas, né, de hipersinal na substância branca, e no líquor a gente vai demonstrar por PCR, a presença do vírus JC, confirmando esse diagnóstico. Não há tratamento antiviral específico para o vírus JC. O que deve ser feito para esse doente é a TARV, né? Se ele não estiver tomando TARV ainda, ele tem que passar a tomar. E se ele estiver tomando, a gente tem que modificar o tratamento, porque a TARV não está sendo efetiva, está permitindo a proliferação do vírus JC, o paciente está imunodeprimido. E por fim, outra forma de neuroAIDS é a lesão difusa, né, que é diferente da lesão multifocal, porque há um comprometimento não apenas da substância branca, mas também do córtex cerebral, né? Todas as áreas do cérebro efetivamente encontram-se alteradas e é muito comum existir atrofia cerebral significativa na lesão difusa da neuroAIDS. Esses pacientes geralmente se expressam clinicamente através do complexo de demência da AIDS ou complexo de demência do HIV. São alterações cognitivas, déficit de memória, alterações comportamentais, mudança de personalidade, agressividade, né, o paciente com inadequação social, comportamentos inadequados, que tem no exame de imagem uma grande atrofia cerebral. Como você pode reparar aqui nesse exemplo, os sulcos cerebrais estão muito acentuados, o parênquima ficou encolhido, diminuiu de tamanho. O tratamento dessa condição é a terapia antirretroviral. E acredita-se, né, que a causa direta do complexo de demência da AIDS seja o próprio vírus HIV, né, através de seus efeitos no parênquima cerebral. Então, não tem outra opção para esses doentes que não a TARV para tentar melhorar. Para a gente finalizar aqui esse bloco, né, organizando o neuroAIDS, vamos relembrar quais são os agentes causais das principais formas de acometimento do sistema nervoso central. Na meningite, né, é o criptococo, na neurocriptococose. Nas lesões focais, seja crise convulsiva ou déficit neurológico focal, hemiparesia, o principal agente causal é a toxoplasmose. Em segundo lugar, o linfoma primário, que vai ser suspeitado na refratariedade
ao tratamento empírico da neurotóxico. As lesões multifocais de substância branca têm na leucoencefalopatia multifocal progressiva sua principal hipótese, uma infecção de reativação do vírus JC no sistema nervoso central. E as lesões difusas com atrofia, cometendo substância branca e substância cinzenta, representam o complexo de demência do HIV. O próprio vírus HIV está causando a lesão cerebral.